vocês na segunda-feira. Isso. Então, gente, mais uma vez, ó, boa noite a todos, né? Boa noite aí para o nosso pessoal da ABS, né? Estou vendo aqui Maelise, Nelson, Peg, André Horta, mais quem que é da ABS aqui. Tem aqui o Miguel também, lá do CREA, né? Não vou falar todo mundo, não, porque a gente acaba cometendo alguns equívocos. Mesmo quem não é da ABS, os convidados sejam muito bem-vindos, né? Então, eu queria primeiro apresentar a ABS, para quem não conhece, né? Que a ABS é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, que é uma associação técnica, sem fins lucrativos, que reúne profissionais que têm interesse ou trabalham diretamente com saneamento, né, nas diversas áreas de saneamento, inclusive saneamento, saúde pública, saneamento nos seus 4 pilares, né, também a questão de gestão de recursos hídricos, de meio ambiente, e também assuntos ligados ao planejamento e desenvolvimento regional, né. Então, para isso, para a gente, nessas atividades, a gente está sempre procurando assim, fornecer cursos e espaços de discussão. Nesses espaços de discussão, a gente é livre para trazer as questões da nossa atuação, reflexão, inclusive para a gente compartilhar dificuldades, desafios, e muitas vezes a gente acaba podendo também se ajudar, dando alguma referência, ou buscar algum profissional também de referência, né? Então, a ABS é esse espaço, né, de que a gente pode compartilhar essas atividades, né? E a gente goza, como o Rogério fala, a gente goza de uma certa autonomia ou isonomia em relação aos lugares que a gente trabalha, né? Então, aqui a gente às vezes até faz críticas, sabe, do nosso trabalho, e que acaba isso levando contribuições para que a gente possa melhorar também aquilo onde que nós trabalhamos, né? Quem nos contrata, né? Para que a gente possa desempenhar melhor a finalidade do saneamento, para que efetivamente a gente tenha uma universalização com qualidade, né, e com inclusão, né, de todas as pessoas que, pensando no saneamento como um direito público, né, e aí também a gente conversa sobre o que é obrigação do Estado, enquanto protetor de um direito que é considerado, a gente fala que até um direito social, um direito básico, é o direito ao saneamento, né? E como é que as empresas, né, sejam elas públicas ou privadas, podem contribuir melhor para esse trabalho. Em linhas gerais, né, eu queria deixar aqui essa apresentação e convidar a todos aqueles que ainda não fazem parte da ABS, né, e procurem, acesse o site da ABS, acesse as nossas programações. Quem quiser, sim, será muito bem-vindo como associado. O associado goza de alguns benefícios, como desconto em cursos, participação nos congressos também, né, e também a gente oferece esse espaço aqui desse programa Novas Ideias para que qualquer um que tenha algum assunto relativo a saneamento, que seja inovador, que venha apresentar, né? Então, nós criamos esse horário aqui, que a gente chama de programas Novas Ideias, tentando trazer até outras pessoas que ainda não são da ABS, mas que têm estudos, que tenham propostas, que têm um trabalho interessante. Então, todos vocês também fiquem à vontade, se quiserem usar isso aqui para apresentar, né? A gente combina isso depois, é só conversar com a Cássia aí, com a Sônia que não, a Sônia ainda não entrou, né? Mas fiquem à vontade. Bom, e nessa sessão de hoje, né, nós temos aqui o nosso colega, né, o engenheiro sanitarista Cícero Antunes Catapreta, que também é professor, e que o Cícero é um grande especialista, uma nossa grande referência em aterros sanitários, né? Até hoje aqui em Belo Horizonte ele acompanha o nosso aterro que está em fase de desativação, mas tem outras atividades lá, talvez ele fale um pouco disso também, mas hoje ele vai trazer aqui 2 casos, ou 2 cases, né, como o pessoal gosta de falar, de encerramento de aterros sanitários, né? Então ele vai falar
do aterro sanitário de Mariana, né, que está em processo de recuperação para ampliar, fazer um novo aterro de Mariana, e lá, então, sob a coordenação da Fundação Renova, nesse processo de recuperação decorrente, né, vamos falar assim, do acidente que aconteceu em Mariana, em 2016. E ele vai falar também do aterro de Varginha, é um aterro que está sendo recuperado pela Copasa, né? Então, o Cícero trouxe esses 2 estudos, mas, além disso, ele tem toda a experiência dele, uma grande referência, né? Então, nós estamos aqui até para aproveitar um pouco mais, beber um pouco dessa fonte de conhecimento do Cícero com relação a aterros. E, então, nós vamos fazer assim, a dinâmica vai ser assim, o Cícero faz a apresentação, e aí depois a gente abre para as perguntas, pode ser perguntas orais, ou quem já quiser escrevendo no chat também fica à vontade, tá? E que está querendo fazer outras contribuições também. Mas é melhor que as perguntas, então, sejam colocadas ao final, né, Cícero? Sim, fica melhor. Então, tá certo. Então, Cícero, com você agora, tá? Fica à vontade. Boa noite a todas e a todos. Desculpa postergar um pouquinho seu início aí, Cícero. Só queria dar boa noite aí ao pessoal, dizer que é um prazer participar de mais uma dessas rodadas de disseminação do conhecimento com um amigo e especialista da área. Ok, obrigado. Foi bom até o André ter falado, desculpa, André, o André é o nosso vice-presidente aqui da ABS Minas Gerais, né? E o André, ele tem origem na JPS, né? Que é jovem, como é que é? Jovens pelo Saneamento, né? Jovens Profissionais do Saneamento. Jovens Profissionais do Saneamento, correto. E também, para quem nós temos aqui estudantes, alunos, né? Procurem conhecer um ambiente muito legal, assim, não só a coisa da fraternidade, né, mas um ambiente que nos ajuda muito, né, nesse processo de formação, de conhecimento e conversando com pessoas que têm as mesmas paixões que a gente tem em relação ao saneamento, né? Então, aí está o André aí dando o testemunho dele também, né? Perfeito. Quem tiver interesse aí, público recém-formado e estudantil, que tiver interesse nos jovens profissionais do saneamento, pode entrar em contato comigo, que vai ser um prazer dar o devido encaminhamento. Então, Cícero, agora com você. Ok. Bom, então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, né, a você, o André, a Aves de Minas como um todo, né, pelo convite de poder estar trazendo um pouco sobre esse tema, né, de recuperação de áreas de exposição de resíduos, apresentando um caso, né, bem específico de um lixão, que é o do município de Varginha, que se encerrou, e com a comunidade mariana, e foi uma outra experiência extremamente interessante, porque era um aterro sanitário que se perdeu ao longo do tempo, e com essas, infelizmente, com essas tragédias que mandaram acontecendo aqui no estado, entrou uma medida compensatória, né, em que se propôs toda a recuperação do aterro, né? Já foi recuperado, está operando novamente como um aterro sanitário, e é essa experiência que eu busco trazer aqui para vocês, né? Nos 2 casos só teve um pouco de limitação. O primeiro caso do lixão de Varginha, que foi, né, o falecimento do nosso colega Ronaldo, que era a pessoa na Copasa que lidava, o Ronaldo Dutra, que era a pessoa na Copasa que lidava, né, com a questão de resíduos, né, e estava mais à frente lá tanto da operação do aterro sanitário novo, quanto da recuperação do lixão. Né? Inclusive, um outro colega nosso, o Euder, que quase todos vocês conhecem, que era da SLU, me parece que ele está como consultor, né, nessa obra do lixão e do aterro lá em Varginha. E a questão do aterro sanitário de Mariana, né, apesar de ser um aterro público, né, a obtenção de informações mais atualizadas, mais técnicas e operacionais, um pouco mais complicada, né? Faz que todo o trabalho está sendo desenvolvido via Fundação Renova. E me parece que por
questões internas, não se divulgam muitas informações. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu bastante informação legal para estar trazendo aqui para todos vocês. Tá? Bom, acho que quase todos que estão presentes me conhecem, né? Eu sou servidor da Prefeitura de Belo Horizonte, da SLU, né? Superintendente de Limpeza Urbana. Estou completando agora, no mês que vem, em setembro, aliás, agora completo 23 anos que eu estou na SLU. Sou professor na PUC, desde 2001, se não me engano, nessa área de resíduos e aterros sanitários, né? Uma outra matéria relativa ao saneamento também. E nas horas vagas, né, eu me arrisco aí como consultor, né, fazendo alguns poucos projetos de aterros, né? E tem sido gratificante. A questão dentro da SLU, né, como a Flávia comentou no início, né, trabalho no aterro sanitário desativado de Belo Horizonte. Hoje eu estou como gerente de monitoramento e manutenção. E, dadas as particularidades desse aterro, no final, se alguém quiser, eu falo um pouco mais sobre ele. Dadas as particularidades desse aterro e sua localização dentro de uma área altamente urbanizada e pelo tamanho, né, o espaço físico que ele ocupou e a quantidade de resíduos depositados ali, traz uma responsabilidade muito grande. A gente brinca muito lá que depois que parou de aterrar resíduo nesse aterro de Belo Horizonte, parece que dá mais trabalho. Eu nunca vi, todo dia tem uma coisa diferente para resolver. Mas, enfim, faz parte, né? E como, né, professor da PUC, a gente tem buscado ao longo do tempo formar mais pessoas, né? Eu, na minha única disciplina, mas tem outras disciplinas na área de resíduos, nos 2 cursos que a gente tem lá, de engenharia sanitária e outro de geotecnia, formar pessoas para tentar trabalharem nessa área. Eu falo tentar porque muitas vezes as pessoas gostam muito, quando você fala em saneamento, trabalhar mais na área de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, né? E com resíduos são poucos que arriscam, né? E quem arrisca apaixona com o tempo, com o tema. Como eu me apaixonei lá atrás, nos idos, 1996, comecei em 94, 95, 96, né? Foi quando eu conheci alguns colegas que estão presentes, o José Alberto está aí, né? Um grande amigo e parceiro, né? Conheci lá na SLU nessa época, né? E ao longo do tempo a gente veio trilhando. Oi? Não foi só eu que respondi, o prazer é meu. Estou em dívida com você, José Alberto, mas nós vamos pagar a dívida, tá? Pode deixar. Prazer em ter você conosco aqui, Zé Alberto. O Zé Alberto, inclusive, a Flávia está precisando ir lá na Câmara Técnica de Resíduos, hein? Ele atua bastante na área de resíduos, ele tem que aparecer lá, viu, Zé Alberto? Fica aí, tá? O convite para você, quando tiver reunião, você ir lá participar conosco. Mas então tem sido... Ok. Então tem sido gratificante, né, esses 20 e poucos anos que eu atuo nessa área. A gente tem conseguido formar muitas pessoas, que era o que eu estava falando, para atuar, mas ainda tem um amplo, né, espaço, né, para muita gente atuar. A gente precisa de pessoas atuando nessa área, técnicos, profissionais atuando nessa área, né? Quando eu falo isso, a gente está falando um espectro aí, o Brasil tem 5.500 municípios, alguma coisa assim. Pela pesquisa da Abrelp do ano passado, 50% dos municípios ainda têm lixões. E os outros 50% que encerraram os lixões e implantaram aterros sanitários, né, também não recuperaram os lixões que foram desativados. Alguns casos pontuais pelo Brasil afora, me parece que no sul, acho que é Alagoas, ou no Nordeste, e me parece que Rio Grande do Sul estava bem avançado nessa questão de encerramento de lixões. Então, nós estamos falando aí mais ou menos hoje 8.000 unidades entre desativadas e ativas, né, que vão precisar em algum momento encerrar suas atividades para implantação de uma nova, e aquelas que não vêm sendo operadas de forma adequada vão precisar passar por um processo de requalificação e melhoria operacional. Independente se é um lixão, se é um aterro, né, sanitário.
né? O aterro controlado, a gente nem está, como a Abreu colocou nesse último estudo dela agora, aterro controlado, a gente nem mais comenta mais esse termo, né? Ou é aterro sanitário ou não é aterro sanitário, ou é disposição adequada ou não é disposição adequada. Então, assim, isso mostra, né, que a percepção está mudando um pouco, e isso é interessante, né? Mas eu acredito que, né, ô Flávio, para passar aqui é só clicar, né? Ah, foi. Bom, e tudo começou, né, uma discussão maior, né, sobre essa questão de encerramento de lixões, com sua recuperação e implantação de novos aterros sanitários, né, já vinha sido discutido no final dos anos 90, ganhou mais força ao longo dos anos 2000, e no final dos anos 2000, né, no início da década seguinte, em 2010, que foi promulgada a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 12.305, que estabeleceu naquele momento que os lixões deveriam ser desativados e, num prazo de até 4 anos, né, que fossem implantados novos aterros sanitários. Né? Não sei se o prazo foi curto, se não foi, mas o fato é que não conseguiram, né, não se conseguiu atingir o objetivo proposto inicialmente na lei, que era em 4 anos. Mas se a gente for olhar bem, né, o prazo de 4 anos talvez não fosse tão execuível, né, dada todo o processo de elaboração de projeto, no caso de órgãos públicos, licitação, depois construção, depois início de operação, sem contar a fase toda de licenciamento que envolve isso, né? Na lei do ano passado, de 2020, né, faltou até um M ali, tá, gente? Depois eu dou uma acertada aí. Falando do novo marco legal de saneamento, me parece que estabeleceram novos prazos que a gente sabe também que não vão ser cumpridos. Né? Quando, né, foi promulgada essa lei, foi no meio da pandemia, que ninguém imaginava que ela se estendesse tanto como se estendeu. Então, os prazos, se eu não estou enganado, alguns prazos começam a contar em 2023 ou 2024. Então, para fazer um projeto, licenciar e implantar, o prazo é muito curto. Mas a gente tem que pensar positivo e achar que vai funcionar. Né? Então, e mesmo independente se não tivesse essas duas leis e seus decretos, né, o fato é que essas áreas têm e devem ser recuperadas, no caso dos lixões. Tá? E os aterros, né, sanitários, né, devem promover a disposição adequada dos resíduos, que pela lei seriam os rejeitos, né? Mas a gente sabe que, né, a lei deseja que o ótimo seja executado, mas se a gente conseguir o bom, já está ótimo, que é pelo menos fazer os aterros sanitários operarem de forma adequada. E, assim, eu tenho visto muita coisa, lido muito, viajado bastante. Tem outros colegas aí, como o Zé Alberto também, que trabalham muito com aterro sanitário, já deve ter visto muita coisa, e a gente, assim, às vezes fica se perguntando, né, por que a coisa não flui de uma maneira tranquila, né? A gente ensina na universidade, né, que falta recurso financeiro e faltam, né, recursos humanos capacitados também. O segundo caso, recursos humanos capacitados, pode até ser verdade, mas a questão financeira, né, alguns podem até discordar, mas eu não concordo. Eu acho que basta querer que resolve. Não teve uma pandemia, não apareceu 600 bilhões de reais do nada? Né? Por que para acabar com os aterros exigiria muito menos, ou universalizar o saneamento, se quiserem expandir um pouco mais, né, não poderiam conseguir esses recursos? Enfim, não é nosso tema aqui. Então, né, baseado nessa breve introdução minha, né, nós propusemos, né, ao longo desse tempo, a recuperação de alguns lixões que foram desativados, né, mas nenhum foi levado a cabo até o final, como está sendo feito no município de Varginha. Então, foi um lixão que funcionou por 20 e poucos anos, né, numa área, né, próxima a recursos hídricos, né, que realmente deveria ser desativada.
Aí daqui a pouquinho eu comento um pouco mais sobre isso. Foi desativado, a recuperação está sendo feita, né, caminhando para o final, né, e vocês vão ver pelas fotos, né, como que está ficando um trabalho excepcional, tá? Eu não me recordo aqui no estado de Minas Gerais ou no Brasil de um trabalho feito de recuperação como está sendo feito este, lá em Varginha. E o aterro sanitário de Mariana, né, esse foi bem interessante, e até o primeiro caso que eu apresento aqui, né, até mudei o nome aqui para reabilitação. O pessoal que é da ABS de Minas, a Flávia vai lembrar disso, logo quando a gente começou a Câmara Técnica de Resíduos aqui em Minas, na ABS Minas Gerais, Seção Minas Gerais, foi uma das primeiras apresentações que a gente fez, acho que lá em 2018, ou 19, acho que foi 18, foi sobre esse trabalho. Aqui ficou errado, viu, gente? A coisa não tá boa, não, viu? Isso aqui é de Mariana, tá? Deixei tá Varginha, mas a sanitária de Mariana, tá? Então, uma das primeiras apresentações que a gente fez foi em relação ao trabalho que estava sendo proposto para a reabilitação da aterro sanitário de Mariana, aqui em Minas Gerais. Foi um município que foi atingido, né, para aqueles que não conhecem a história, pelo rompimento, né, de uma barragem de rejeitos na mineração Samarco em 2015, em que os resíduos, né, se deslocaram por meio dos cursos d'água até o Rio Doce e foi desembocar no mar lá no Espírito Santo. Então, o dano ambiental, o dano humano, o dano material foi muito grande. Então, muitas medidas compensatórias foram estabelecidas, né, para a mineradora responsável pela operação daquela barragem que se rompeu. E uma das propostas, né, de cunho ambiental foi a reabilitação do aterro sanitário de Mariana, que passou por todo um processo de licenciamento. Daqui a pouco eu mostro o histórico rapidamente para vocês. Passou por todo um processo de licenciamento, operou como um aterro sanitário até que as questões que ocorrem muitas vezes em órgãos públicos, né, que às vezes, né, a atuação do órgão público muitas vezes não chega a tempo. Em um aterro sanitário, não tem como ele parar de operar, esperar executarem obras, né, para ele continuar operando, porque o resíduo está sendo coletado e está sendo depositado. Então, né, continuar a operar o aterro, não tiveram os cuidados que deveriam ser, e a partir de um determinado momento, né, aquele projeto que foi licenciado, e ele deixou, de certa maneira, de ser seguido, do ponto de vista operacional. E isso ensejou que fosse feita uma reabilitação, que era uma demanda antiga, né? E assim, nós fizemos um trabalho, foi uma discussão muito grande, né, sobre acerca do que realmente fazer para reabilitar o aterro. E eu vou mostrar essa discussão daqui a pouco para vocês. Então, né, foi muito discutido, vários técnicos, né, teve audiência pública lá em Mariana também, teve muitas discussões com o órgão ambiental do Estado, né, que é a Fundação Estadual do Meio Ambiente aqui em Minas Gerais, que é tudo no sentido de ter segurança e certeza do que seria executado com a participação de todos os atores que poderiam participar do processo. Do ponto de vista nosso, técnico, a única preocupação nossa era não deixar, à época, que o processo todo fosse contaminado em algum momento por questões que não diziam respeito a questões técnicas, né? E esse era o grande receio que a gente tinha. Mas, enfim, né, o processo foi levado a cabo, foi feito novo licenciamento, né, novos estudos ambientais, e foi implantado e está sendo executado, né, sem ter ido lá recentemente, mas pelas fotos que a gente vê, né, está sendo conduzido de forma bem adequada o processo, tá, de reabilitação dessa área. Então, o objetivo, né, nosso aqui em relação ao aterro sanitário de Varginha
né, apresentar o projeto, né, toda a discussão e o projeto de adequação do aterro sanitário lá de Mariana, incluindo as etapas de recuperação e implantação, né, visando atender, né, e eliminar o passivo, né, o passivo ambiental existente, promovendo ou voltando a promover uma disposição final ambientalmente adequada dos resíduos gerados naquele município. Então, esse aqui era o objetivo principal, né? Antecipando a minha visão, que já tinha comentado agora há pouco, né? O objetivo foi atendido, tá? Dentro do que foi proposto. Tá? Está sendo operado agora por uma empresa, né? Não sei até quando que vai o contrato, mas sendo operado por uma empresa que já tem expertise, né, em operação de aterros, né, que foi a mesma que executou a obra. Então, acredito que isso daí, né, também contribuiu muito, né, para a qualidade final do projeto que foi implantado, ou que está sendo implantado ou executado. Então, né, tem uma mensagem aqui na tela, que eu não sei que mensagem que é essa aqui, não. Não sei se está aparecendo para vocês, tá? Bom, então em 2009... Não, está tranquilo aqui, está só a sua apresentação para a gente, pode prosseguir. Essa é na minha tela, aqui está aparecendo alguma reportagem, mas ok. Então, em 2009, né, depois do processo de licenciamento, né, o aterro entrou em operação. Né? Então, foi lá em meados dos anos 2000 foi feito esse projeto, né, à luz, né, do conhecimento à época, né, que hoje já é um pouco diferente, né, não o aterro como em si, né, mas hoje a gente tem mais conhecimento sobre o funcionamento, né, e o que ocorre dentro de um aterro sanitário, né, de uma maneira geral. Mas já em 2009, né, ele começou como aterro sanitário, mas 2 anos depois, né, já se percebeu que a operação não vinha sendo executada de forma adequada, sendo feita uma primeira proposta de implantação de melhorias estruturais e operacionais. Pelo resgate de informações que nós fizemos, estava muito relacionado, né, à questão de drenagem de lixiviados e a operação do aterro propriamente dita, né? Não se podia nem falar ainda em questão de drenagem pluvial, porque o aterro não tinha nem porte para implantar, né, alguma drenagem pluvial ainda definitiva. Tinham as provisórias e as definitivas naquelas áreas que não eram parte do maciço de aterro. 4 anos depois, em 2015, né, veio uma segunda proposta de implantação de melhorias estruturais no aterro. E esse projeto de 2015, na época, fui eu quem fiz, se não me engano. Só que passaram 3 anos e nada foi implantado do que foi sugerido. Né? Ou seja, na realidade, foi uma adequação de um projeto que tinha sido elaborado há cerca de 10 anos atrás. Né? Então, em 2018, dada a situação do aterro, né, e essa questão de que se conseguir uma medida compensatória para poder reabilitar esse aterro, né, nós fomos convidados, então, para poder participar, né, desse processo, né, propondo, né, o que se fazer para minimizar ou eliminar o passivo ambiental. E aí começou a grande dúvida sobre o que fazer, tá? Então, entre várias discussões, né, e eu sou bem sincero com vocês, na época eu fiquei quase doido, né, toda reunião que ia, falava que era para fazer de um jeito. Então, até que um dia nós conseguimos pontuar todas as propostas, juntar com todas as pessoas que tinham poder, né, e que iriam definir o que fazer, e mostramos os prós e contras de cada opção, que é isso aqui, essas 3 alternativas. E a grande dúvida dessas alternativas era: remove ou não remove os resíduos que ali já estavam dispostos? Então, a gente sabia que uma área,
uma parte do aterro tinha sido impermeabilizada com manta de polietileno de alta densidade, o famoso PAD. Mas uma outra parte não tinha. Então, uma primeira proposta foi de remover todo o resíduo que tinha sido depositado na área não impermeabilizada para, né, reaterrar numa outra que viria a ser impermeabilizada e seria aterrada ali mesmo, recuperaria outra área e o aterro voltaria a operar. A segunda, que era a que estava mais em discussão, era a remoção completa de todos os resíduos. Só lembrando, pelo menos que eu tenho conhecimento até hoje, aqui no estado de Minas Gerais, né, nenhum aterro, reabilitação de aterro ou de lixão, passou por remoção, ainda que parcial, de resíduos. Numa escala de volume que era proposta nesse aterro de Mariana, nem na escala proposta, nem em escala menor. A única lembrança que eu tenho, alguma coisa que foi feita assim, foi no início dos anos 90, um aterro sanitário em Ipatinga. Era um lixão e transformaram em um aterro controlado à época. Quando eu falo na quantidade, essa remoção completa, né, implicaria em remover 210 mil metros cúbicos de resíduos já depositados e compactados. 210 mil metros cúbicos, sem contar um eventual empolamento desse resíduo. Então, a proposta era construir uma nova área toda impermeabilizada, remover esse resíduo para essa área, recuperar essa área novamente e voltar a aterrar nela. E a terceira alternativa, né, seria uma remoção parcial, né, com reconformação dos taludes das plataformas de acabado. Vocês vão ver as fotos daqui a pouco. O aterro, né, não tinha, assim... Tinha até as plataformas definidas, né, mas tinha local que o talude tinha quase 90 graus. Então, tinha que haver uma reconformação, né, dos taludes, né, das plataformas de acabadas, né, nessa ou na primeira alternativa. Né? Então, os resíduos removidos seriam reaterrados na mesma área, né, acima daquilo que já estava pronto ali. E com isso daí, a gente faria um selamento dessa área, isolando ela para baixo, e acima dela a gente voltaria a trabalhar como se fosse um novo aterro sanitário. Essa que era a proposta. E foi essa proposta que foi definida. Né? O custo não ficaria tão elevado, né, como a segunda alternativa, e o que nos levou a abandonar a primeira alternativa foi porque, durante as discussões, quem falou que tinha certeza onde a área estava impermeabilizada com manta, declinou de não ter tanta certeza. Então, com isso aí, optou-se por executar a terceira alternativa. E vocês não imaginam, para chegar nisso, como que foi, gente? A quantidade de desenho de prancha, tinha hora que a gente confundia tudo que estava falando, uma confusão danada. Mas, enfim, chegou a essa proposta. E que foi executada. Só que, nessa terceira alternativa, os resíduos que seriam removidos seriam cerca de 72 ou 73 mil metros cúbicos. Se executasse naquele momento. Porque nós estamos falando dessa remoção, gente, mas o aterro continuava funcionando. Em momento algum, o aterro parou de funcionar. Então, estava removendo o que estava ali para adequar, né, removendo e reaterrando ali, junto com resíduos novos que continuavam chegando. Só que um processo que inicialmente a gente imaginou que seria pela Fundação Renova, né, a gente imaginava que seria mais rápido a contratação da obra. Só que a obra demorou mais de um ano, né, para se contratar a empresa e efetivamente iniciar os trabalhos. Ainda começaram próximo do período chuvoso, tiveram que parar, esperar o período chuvoso retornar, passar, e depois retornar com a execução da implantação do projeto. Com isso daí, os 72 mil metros cúbicos iniciais, me parece que pulou
para cerca de 120, 130 mil metros cúbicos de resíduos. Onerando, obviamente, a obra mais uma vez. Tá? Então, quando a gente iniciou, lá em 2018, era dessa forma como estava. Então, dá para vocês perceberem, não sei se o mouse aparece para vocês, mas dá para perceber nessa parte esquerda do maciço do aterro que não havia uma berma de equilíbrio entre ela, aqui, para dar uma maior estabilidade ao talude. Então, isso aqui tinha mais ou menos, né, uns 15 metros de altura. Então, a gente vê que não tinha uma forma geométrica definida para esse aterro. E nós tínhamos toda essa área de trás para ser executada. Então, para a implantação daquela proposta, terceira proposta, o que a gente optou na época? Em particionar, não sei se é esse o termo, mas vamos permitir utilizá-lo, o aterro em 2 trabalhos. Um que a gente chamou, o nome ficou, mas não foi, que a gente chamou de aterro emergencial, que era essa recuperação e aterragem dos resíduos e preparação de uma área, né, toda impermeabilizada para fazer a disposição. Que a ideia era, de imediato, já eliminar o passivo, ou a ampliação do passivo que ali se estava. Só que a obra demorou tanto que deixou de ser uma obra emergencial, né, e passou como se fosse uma primeira etapa do projeto, né, que bom, está logo na sequência, que é essa aqui, depois eu retorno, que é essa aqui, tá? Que era uma reconfiguração geométrica, né, pelos cálculos que nós fizemos, né, daria para a gente fazer tudo isso, garantiria um tempo de operação da AT para fazer as ampliações seguintes. Só que a coisa não fluiu, como eu falei para vocês, tá? Então, deixa eu só voltar aqui. Então, em 2018, né, o AT foi inaugurado em 2009, então ele tinha 9 anos de operação. O controle operacional realmente estava precário. Falar que estava fazendo a disposição, estava. Menos mal que, diferentemente do que ocorre no lixão, estava, né, em alguns lixões, não todos, né, que estava concentrado naquela área que, de fato, foi previsto para ser o maciço de resíduos. O passivo ambiental, esse era visível. As lagoas de tratamento tinha virado um tanque de criação de peixes. O lixiviado mal chegava lá. Né? Ou seja, o sistema de drenagem aparentemente estava comprometido. Nós tínhamos uma nascente, né, só voltando aqui, 2 pontos redondinhos, vocês estão vendo, 2 bolotinhas azul, que eram nascentes que deveriam ser drenadas e não estavam sendo drenadas, né? A água migrava sobre o solo e descia para o curso d'água, e muito lixiviado descendo junto com essa água. Então, a situação realmente não estava tão interessante, né? Então, eram 3 plataformas, a gente considerou 3, né, mas muito em função da altura, de 15 metros aproximadamente, né? E, né, até 2018, a gente tinha 210 mil metros cúbicos de resíduos ali dispostos. Como eu comentei, né, que tinha aquela proposta que talvez, né, viesse a remover tudo isso. Né? Compactação e cobrimento inadequado, muita compactação sendo realizada no sentido horizontal. Não que não seja, né, não possa ser feito, mas, né, se for feito, que seja feito de forma mais adequada. O cobrimento dos resíduos não era tão constante. E no topo aqui da área, na parte baixa do desenho, eu voltei nele aqui, eles tinham feito uma área de bota fora de resíduos de construção civil. Que se fosse só o resíduo de construção civil, era menos problemático. Mas a gente via que tinha outros resíduos, que comumente vêm misturados com entulho. Poda de árvore, por exemplo, tinha muita. Não tinha drenagem, nem de lixiviado, nem de... Quer dizer, tinha, mas era deficiente, tá? De lixiviados e biogás e drenagem pluvial. Se vocês
Eu vou voltar aqui de novo. Se vocês olharem, o maciço como um todo não tem drenagem pluvial, exceto aquelas dadas as caídas naturais no solo sobre o maciço de resíduos. Mas daqui a pouco vocês vão ver a foto como que estava. E a unidade de tratamento de efluentes ou de lixiviados, né, um reator, uma lagoa anaeróbia, uma lagoa facultativa e um leito de secagem, que não estavam funcionando de forma adequada. Então, realmente era uma situação, né, para um aterro sanitário licenciado que não estava fluindo de acordo, né? A licença de operação ela teve validade até o final e não foi renovada em função, se não me engano, não foi renovada à época em função desses problemas que estavam ocorrendo ali. Tá? Então, como eu falei, a proposta foi inicialmente dividir o aterro em implantação, podemos dizer que é 2 fases, né? Por 2 etapas, eu até evito, né, citar 2 etapas, que não era essa a visão, mas acabou sendo, né? Então, era esse aterro emergencial para remoção e reaterragem de 72 mil metros cúbicos de resíduos que estavam compactados, com empolamento daria um valor maior. E, de forma concomitante, iria ocorrendo a disposição de resíduos que iam chegando no dia a dia. Né? E nessa proposta do aterro emergencial, né, a gente iria fazer a recuperação da área e implantar parte de 2 plataformas para ser feita a disposição de resíduos novos que estavam chegando. E se houvesse necessidade, parte desses 72 mil metros cúbicos que seriam removidos. A gente previu, né, a recuperação de todos os sistemas de drenagem, né, de lixiviados, biogás, drenagem pluvial também, recuperar o sistema de tratamento de lixiviados, promover a cobertura das áreas acabadas, que seriam aqueles 3 primeiros taludes com solo, e aplicar a cobertura vegetal. E com a implantação dessas 2 outras cotas aqui, né, teríamos uma operação de mais 5 anos, considerando os resíduos que estariam chegando de Mariana. Ou seja, tempo suficiente para toda a operação ser adequada, que fosse a prefeitura operando propriamente, contratando uma empresa, né? E não só contratar uma empresa para fornecer máquina para operar de qualquer maneira, mas uma empresa com expertise em operação. Até mesmo para capacitar os técnicos da prefeitura. E eu esqueci de comentar que, paralelamente a isso, também fizemos um estudo de regionalização do aterro, para atender alguns municípios do entorno. E atendendo alguns municípios do entorno, acho que 6, 7 municípios, né, o aterro ainda seria capaz de funcionar, pela proposta nossa, 5 anos aqui, mais 15 anos, por 20 anos. Né? Mas vamos lá. Então, o primeiro item, aterro emergencial, seria isto, a gente sairia disso daqui e chegaria nisto. Tá? Dando um formato, uma forma geométrica mais regular para o aterro, um retaludamento, uma reconfiguração geométrica do aterro. Isso para adequar a disposição, se no transcorrer, né, dessa transformação, dessa reabilitação dessa parte já aterrada, né, o que seria removido, né, ocuparia os espaços vazios, o que não fosse coubesse aí na reconformação, iria para a nova área proposta, que seria essa aqui. Então, nós teríamos todo esse maciço, as 3 plataformas aqui concluído, que é esse daqui, e implantaríamos 2 outras, a metade
desculpa, metade não, parte dessas duas plataformas, que depois se estenderiam até o topo do aterro, até a ponta do aterro aqui, mas só esse espaço aqui, né, haveria uma proposta para trabalhar por mais 5 anos, tempo suficiente para fazer todas as adequações necessárias e capacitação do pessoal. A ideia era que essa etapa daqui fosse toda selada para baixo, então a gente propôs todo um sistema, uma proposta de drenagem horizontal de biogás, de lixiviados, né, para poder, né, a gente não ter essas queimaduras que vocês estão vendo aí, né, porque esse aterro seria encerrado. A remoção parcial do passivo, né, que a gente tirou mais de era 72 mil, que virou 130 mil metros cúbicos de resíduos, a gente reduziu o passivo, e esse que estava aqui, a expectativa é que ele, né, por ser uma quantidade menor de resíduos, ao longo do tempo, né, não demoraria tanto tempo para reduzir o passivo, que só vai ser comprovado por meio dos monitoramentos que foram propostos. O Cícero, só para sua referência, que já passaram 45 minutos. Né? Então, eu achei que estava tranquilo, estou em lento demais, não vou acelerar. Tá bom. Eu achei que era só meia hora, mas foi mais. Vamos lá. E aí a gente propôs o aterro sanitário, de fato. Né? 15 plataformas, 5 metros, né, de altura cada, totalizando 65 metros de altura. Né? Vida útil de 20 anos, 1.500.000 metros cúbicos, né, total do aterro, sendo 1.300.000 de resíduos e 200.000 aproximado de solo de cobertura. E tudo aquilo que a gente prevê em um aterro sanitário, que é impermeabilização, né, da base do aterro e laterais, drenagens, né, um plano de monitoramento, né, atualizamos o que foi proposto lá atrás, fizemos um manual de operação, um plano de operação proposto, uma proposta de urbanização, aquela coisa que a gente chama de urbanização para aterro, né? Nada mais é que praticamente gramar os taludes do aterro. Enfim, né? E uma proposta de encerramento e uso futuro lá na frente, né? Essa questão de uso futuro, até quando eu estou dando aula, eu falo com meus alunos, é muito difícil. Nós temos aqui um aterro de 20 anos, que por sugestão da BNT pode ficar mais 20 anos sendo monitorado. São 40 anos, dividido por 4, são 10 administrações municipais. E no momento que a tecnologia nossa, ela avança muito rapidamente. Pode ser que daqui esse aterro nem seja concluído. Né? Bom, e outros itens, né, já existentes lá, muito bem estruturado o aterro, né? Guarita, balança, tudo foi recuperado. Foi proposto para recuperar. Tá? E esse era o projeto final do aterro, que foi proposto para 20 anos. Né? E aqui agora eu acho que mostra algumas fotos como que estava, a gente pular para o caso de Varginha. Isso aqui era antes da gente entrar fazendo a implantação. Então foi bom que essas fotos, quando eu tive lá, foi em época de chuva, dá para ver o que a falta de drenagem faz um aterro sanitário. Não tinha drenagem praticamente nenhuma. Olha o leito de secagem, como que ele estava, cheio de vegetação. E aí começaram as obras, né? Fazendo drenagem pluvial, né? Uma coisa que eu aprendi muito é não poupar, gente, em drenagem, seja de biogás, de lixiviado e drenagem pluvial, não poupa não. Né? São coisas que a gente não deve desafiar porque não depende da gente, né? Independe quanto vai chover, como o aterro vai comportar. Então, implantação de drenagem pluvial, implantação de drenagem de lixiviados, né, que foram sendo implantadas. E aqui vocês já começam a ver que o aterro já mudou a cara. Olha só os taludes com drenagem já implantada. Né? O aterro mudou. Aqui, essa figura maior estava em processo ainda de transformação. Tá? E as duas pequenininhas já mostram os taludes ali já com a nova configuração geométrica, já revegetados, com a drenagem, né, pluvial implantada. Aqui eu coloquei alguns, né, fotos de alguns momentos, né, de 2019 até maio de 2021, né, para a gente ver assim, mais ou menos a evolução, tá, de como que foi. E aqui
uma foto do Google lá de 2019, né? E para 2025, ali, não sei porquê, 2022, tá? Está errado, uma foto atual, tá? De como que está lá. Olha só vocês verem a diferença que faz quando a gente implanta, né, e reorganiza, né, e como eu falei, uma operação que passou a ser realizada de forma adequada. E aqui, para a gente finalizar esse caso aqui de Mariana, essa foto da semana passada, né, até tirei, foi no site da Fundação Renova, para vocês verem, né? Já está aí, já encerrou a 4ª plataforma, está na 5ª plataforma. Eu só estou achando que esse aterro não vai durar os 20 anos. Né? Eles andaram recebendo resíduos, me parece que de Ouro Preto também, não foi pouco resíduo, porque me parece que a situação, não sei se ainda está recebendo, mas me parece que a situação lá em Ouro Preto estava um pouco caótica também. Então a gente vê que muda completamente a paisagem. Tá? Então essa que foi a proposta, está em implantação, né? Eu considero que foi feito um trabalho de excelência, né? Por pessoal operacional, obviamente. Tá? E vamos para o caso da recuperação do lixão de Varginha. Isso é a recuperação do lixão de Varginha, né? Ele, igual eu falei, acho que por 27 anos que ele operou até 2017. Em 2014, 2015, a gente finalizou o projeto do aterro, o novo aterro sanitário de Varginha, que foi a revisão de um aterro, de um projeto que tinha sido feito anteriormente, praticamente foi um novo projeto. Né? Ele foi licenciado, foi implantado, né? A Prefeitura de Varginha, ela firmou, fez uma concessão, né, da operação do aterro para a Companhia de Saneamento aqui de Minas Gerais, que é a Copasa, né? E ela passou, né, a implantar, né, passou a operar esse aterro. Na realidade, foi recuperar o que já estava implantado, começar a operar e fazer a implantação das novas áreas de disposição dentro do aterro sanitário. E uma das medidas compensatórias, uma condicionante ambiental do licenciamento do novo aterro sanitário de Varginha era a recuperação do lixão. Demorou um certo tempo, mas em 2018, né, veio, né, o pessoal me procurou, tinha desenvolvido o projeto do aterro sanitário e não me procuraram para fazer essa proposta de recuperação do lixão de Varginha. O lixão, de certa maneira, até que não estava tão ruim em termos de geometria. Apesar de não estar todo regular, mas tinha uma certa geometria. Mas não tínhamos drenagem adequada de lixiviado, né, e de biogás, e nem drenagem pluvial. Então, já que nós vamos fazer uma coisa, vamos mexer no aterro inteiro, fazer uma nova proposta. Né? E isso a gente levou a cabo. Né? Então, ele operou por 27 anos. Né? Quando ele entrou em operação o aterro sanitário de Varginha, em 2017, foi quando ele encerrou. Né? E em 2018, no ano seguinte, né, essa condicionante ambiental foi desenvolvida pela própria Copasa, que fez a licitação. Só um detalhe que eu esqueci de falar do aterro Mariana, me parece que a obra como um todo foi, acho, de cerca de mais de 20 milhões de reais, tá? Mas envolvia outras coisas, incluía outras coisas, como a recuperação da estrutura física, né? Vestiário, refeitório, administração, balança, etc. Deu mais de 20 milhões de reais. E esse aqui de recuperação do lixão estava estimado inicialmente em torno de 2,5 milhões de reais, mas eu acredito, aí foi quando eu não consegui a informação, porque, igual eu falei, a pessoa, o colega nosso que estava lá, que conduzia tudo isso, faleceu e eu não consegui a informação. Mas deve ter liberado em torno de 3 milhões de reais. Tá? 320 mil metros cúbicos de resíduo, mais solo disposto, estimativa. A cerca de divisa estava danificada. O maciço de resíduos, como eu falei, não tinha uma geometria, tinha uma geometria mais ou menos definida, mas estava toda irregular e não tinha um selamento final. A drenagem, ou as drenagens, né, estavam deficientes, não tinha recomposição vegetal dos taludes, né? E o tratamento do lixiviado não existia. Tinha um tanque que acumulava e ninguém sabia para onde que ia.
Vocês vão ver a foto daqui a pouco, né? E aí embaixo... Ô, Cícero, qual que era a área desse aterro? Nós temos uma pergunta aqui da Larissa. Ó, a área dele, quer ver se eu mostrar ele aqui para vocês? Tá aqui. É esse aqui, tá? De cabeça eu não sei, Flávia, te falar, tá? Eu não sei, mas eu posso, né? Mas não era tão grande, não. Vocês podem ver, não era tão grande, não, tá? Mas de cabeça eu não sei. Então, dado que eu esqueci. Mas eu vou disponibilizar a apresentação, Flávia. Se você quiser colocar no site da ASO, o pessoal acessar, eu coloco essa informação nela, tá? Ok. Eu não tenho ela de cabeça. E o que a gente propôs, né? Foi fazer uma estimativa de resíduos que já apresentei no slide anterior, né? Estimar quanto de lixiviado ainda viria a ser gerado, né? E tudo aquilo que eu falei que estava faltando no item anterior está aqui descrito, né? Que era para ser recuperado ou implantado, né? E também implantar o tratamento de lixiviado e monitoramento ambiental, que não aparece aqui, mas foi proposto também, vou falar daqui a pouco, o monitoramento ambiental, que não vinha sendo. O monitoramento, assim, mais no sentido de controlar e avaliar a existência ou não de passivo. Que, né, assim que, não sei se já começaram a fazer o monitoramento, mas assim que começar, principalmente a questão das águas subterrâneas, vai indicar para eles se há ou não uma contaminação das águas subterrâneas, e com isso daí, né, se houver, tem que fazer um plano de remediação. Aí é uma outra história. A gente propôs fazer uma reconfiguração geométrica, buscando mexer o mínimo no maciço, porque foi como a gente, né, discutiu muito à época, né? Ele está numa geometria não muito interessante, mas de certa forma ele está estável. Então não vamos mexer muito nesse maciço. Então a gente reduziu as bermas de equilíbrio, geralmente é de 5 metros, a gente colocou, né, 3 metros, e a inclinação dos taludes 1 para 1,5. Foi uma proposta inicial que a gente, né, pôs à mesa e falou, vamos ver, né, os estudos de estabilidade geotécnica, o que vão indicar. Felizmente, né, apesar de ser um pouco bem inclinado, deu, né, que os fatores de segurança estavam bons. Então, com isso daí, né, a gente conseguiu fazer uma reconfiguração geométrica, mexendo um pouco no maciço, mas conseguindo ordenar todo aquele maciço, incluindo, mais uma vez, um movimento de cerca de 20 mil metros cúbicos de resíduos para fazer esse retaludamento, e a gente retirou esse material, né, e uma parte dele foi utilizada para poder fazer preenchimento no próprio maciço, e o restante foi criado uma plataforma no topo para fazer a reaterragem desses resíduos. E o tratamento do lixiviado, né, a Copasa tem 2 ou 3 ECs no município, né, então, né, não se propôs um tratamento, apenas melhorou, ou propusemos melhorar o tanque onde fazia acumulação desse lixiviado. Estava todo, não tinha impermeabilização e estava todo inadequado, né? Pedimos para fazer um monitoramento, né, não muito robusto, né? Então, a análise, né, implantação de, acho que 5 postos de monitoramento, com análise semestral e alguns bimestral. Águas superficiais, vocês vão ver por que a gente propôs, tem curso d'água impactado diretamente pelo lixão. O lixiviado é só mesmo para controle do que está sendo encaminhado para tratamento na ET. E o que a gente, né, julga tão importante quanto de águas subterrâneas é o geotécnico, que é a estabilidade do maciço. Então, propusemos colocar uns piezômetros, né, para monitorar a pressão de líquidos e gás, né, e propusemos implantar alguns medidores de recalque para avaliar as movimentações do maciço. E caso, com esse, vamos dizer assim, breve monitoramento, ou pequeno monitoramento, menor porte, né, se fosse verificada alguma inconsistência do ponto de vista do maciço de resíduos como um todo, principalmente surgimento de trincas,
né, que deveriam ser avaliadas e, se fosse o caso, fazer novos estudos de estabilidade geotécnica. Então, o lixão era esse aqui, né? Eu só não fui muito feliz aí não ter o dado da área para estar apresentando para vocês, mas não é uma área muito grande, não, tá? Posso estimar ela aqui para vocês, né, dá mais ou menos. Não vou estimar, não, senão eu vou falar bobagem, tá? Bom, isso foi o proposto, isso como estava, e aqui foi o proposto, tá? A questão maior aqui, vocês podem ver, né, a geometria, né, modificou bastante, tá? Só fazendo observação que essa parte de cima aqui, tá, não faz parte da área do aterro, tá? O aterro está bem no limite da área aqui, tá? Então, essa aqui foi a proposta. Olha como que se encontrava a área. E o que mais chamava atenção é esse o curso d'água aqui embaixo. O chorume, o tanque enchia, principalmente na época de chuva, vertia tudo por esse pequeno córrego que tinha um barramento nele aqui logo abaixo, e saía contaminando tudo para baixo aqui no aterro. Vocês podem ver a cerca, né? Os resíduos foram levados até o limite da cerca, né? Da área, né? Em alguns lugares nem existia cerca. Olha o lixiviado para vocês verem como que ele estava escoando, né? De forma descontrolada, né? E acabava caindo nesse poço, nessa figura, nessa foto no meio e abaixo, e ficava ali, não se tirava o lixiviado, ele só chegava ali e ficava ali. Quando chovia, o tanque enchia e esse lixiviado vertia a parte de baixo do aterro. E aqui, já em 2021, começaram as obras de reconformação e recuperação desse aterro. Então, vocês podem ver, já começou a fazer a remoção dos resíduos para readequar, né, afastaram os resíduos da cerca de divisa, e chegamos aqui na última figurinha à direita embaixo, todo o maciço do lixão já com uma geometria mais formal, vamos utilizar esse termo aqui, né, que foi a proposta, né. Só que nós não, né? A Copasa teve que fazer só uma adaptação de cotas, né? Porque quando demorou a fazer a licitação, 2 anos e pouco, o aterro recalcou. Então, as cotas não ficaram exatamente aquelas previstas em projeto. Aqui, né? Toda a cobertura, restauração das divisas do aterro, né, um material bastante argiloso, né, muito boa, né. Aqui a implantação, né, e aí aqui, Flávio, eu acho que eu já finalizo, não sei se tem mais um, né. Então aqui, né, já a implantação do sistema de drenagem pluvial, né, e na figura da esquerda acima, já o material drenante sendo disposto ali nas bermas de cima para fazer o sistema de drenagem lixiviado, e nas 2 bermas de baixo, a drenagem, as canaletas sendo implantadas, né? E essa figura, a última à direita, embaixo, já é o aterro mais recente, né? Já com cobertura vegetal, não cresceu, ainda não tinha crescido, mas já estava com cobertura vegetal, né? Até não fizeram exatamente com a previsão que tinha que implantar a primeira drenagem pluvial. Mas, enfim, né, foi feita, né, toda a recuperação. E é isso que a gente quer mostrar, né, que é possível ser feito. Tá? Basta ter condições para se fazer. Né? Né, quem assumiu o trabalho para fazer, fez, né, e está fazendo com excelência. Né? Bom, eu acho que aqui encerra, Flávio, mas eu quis colocar um último slide aqui, eu não poderia me furtar a ele, que é fazer essa homenagem ao nosso colega Ronaldo Dutra. Né? Ele era um apaixonado na área de resíduos, né? Dentro da Copasa era referência,
né? E como eu conversei com o Euler, né, a Copasa hoje está sem uma pessoa de referência ali dentro, né? Ronaldo, infelizmente, esse ano, né, por problemas de saúde, acabou nos deixando, mas fica aí essa homenagem para ele, tá? E aí, Flávia, aqui eu encerro a apresentação, e aí eu fico à disposição para as perguntas, tá? Obrigada, Cícero, e grande homenagem mesmo, nosso respeito e saudade aí do Ronaldo, né? Presença dele nas nossas reuniões da CTRS, né? E esse trabalho que ele vinha fazendo lá na Terra de Varginha, né? Então, Isso. merecida homenagem. Vou O fechar Cícero, aqui agora. isso. A gente tem aqui já uma pergunta, ver aqui sempre, uma pergunta aqui antiga do Zé Nelson, quando você estava falando lá do aterro de Mariana, né, do volume antigo, ele está perguntando sobre a questão da utilização do material aterrado para utilização de energia. Segundo os dados existentes, pode reduzir 80% do volume de resíduos com processo termoquímico. Quer dizer, não acho que não é, ô Zé Nelson, isso não é só sobre o aterro de Mariana, né? É uma questão geral aí dessa discussão que a gente faz com relação ao destino de resíduos, é isso? Isso aí vale para todos os aterros, né? Que eu peguei naquele momento que ele estava apresentando, achei oportuno fazer a abordagem aí. Mas é aplicável para todas não apenas para essas duas soluções aí, que o Cícero magistralmente apresentou, mas inclusive até como uma solução geral para o Brasil, inclusive para a geração de energia limpa. Eu queria saber se o Cícero tem algum comentário sobre isso aí. O Zé Nelson, a questão do tratamento térmico de resíduos urbanos, né, e eu vou me ater só a eles, né, está sendo bem discutida. Né? Tem muita gente a favor, muita gente contra, né? E eu sou defensor do aterro sanitário, tá? Hoje, tá? Por que eu sou defensor do aterro sanitário? É uma etapa que nós estamos buscando, procurando vencer. A União Europeia, por exemplo, desde o início dos anos 2000, não se implanta mais aterros sanitários lá. E eles avançaram. E nós não temos nem aterro sanitário em todas as cidades. Então, no primeiro momento, por ser uma solução mais barata, eu acho ela mais adequada. Agora, a questão da utilização de resíduos, né, por meio de tratamento térmico para a geração de energia, eu, em qualquer situação, eu sou a favor. Mas isso é uma questão muito pessoal, minha. Tá? A gente tem bons exemplos quando a gente pega ali no norte da Europa, os países escandinavos, né, eles inclusive importam resíduos, né, para os incineradores deles, né, porque é uma região muito fria que tem pouco recurso mineral que eles possam utilizar. Então, essa é uma discussão muito ampla, né? Tem a ABS, né, Minas Gerais, a ABS Brasília, né? O pessoal atuando bastante na discussão, entendeu? Então, igual eu falei, é uma questão muito pessoal minha. Nós temos o Rogério aí também, né, colega, não está aqui hoje, mas foi presidente da ABS aí, né? Que também... Aí. Ele está aí? Eu não... Tá. Ele pode até comentar, se ele, né, quiser fazer algum comentário, pode também, né? Mas, assim, desde que seja acoplada à geração de energia, viu, Zé Nelson? Fazer o tratamento técnico só por fazer, aí eu não concordo também, não, tá? E a gente tem essa discussão da economia circular, né? Então, o que é que está sendo levado para aterro, o que vai ser levado para a queima, que pode voltar como reciclável, né? Para a geração de produtos de necessidade e que vão evitar a gente aumentar mineração, extração de outros produtos da natureza. Então, você tem uma discussão que ela é bem maior, né? Mas a primeira, realmente, com certeza, é a questão do custo. Aqui, para nós, no Brasil, né, o custo de aterro sanitário ainda é infinitamente menor do que um tratamento térmico convencional, né? Eu vou levar Mas, assim... o tratamento térmico que é elevado, o aterro sanitário é mais barato. Isso, mas, assim, ele é considerado no final do ciclo, né? Então, se passar pelas todas as etapas de separação, de reciclagem, etc., aí o final cabe virar produto de incineração. Então, eu, pelo menos, acho isso.
Eu não, né? Eu acho que a ABS, né, no Brasil, ela vem se posicionando assim dessa forma também, né? Tem uma pergunta aqui da Larissa, o Cícero, a Larissa Malta, que ela fala assim, oi, você está... Último comentário do Zé Nelson. Uma coisa que é muito interessante, Zé Nelson, que eles fazem, principalmente nos Estados Unidos, não em larga escala, que é o que eles chamam de landfill mining, que é mineração de aterros. Depois de encerrado, eles reabrem o aterro como se fosse uma descaracterização de uma mina, né, ou de uma barragem de rejeitos na mineração. Eles reabrem e reaproveitam tudo que está ali. Tá? Mas é muito caro. É a mesma coisa do tratamento térmico, que é muito caro, o padrão brasileiro atual. Tá? Ok, Flávio, vamos lá na pergunta da Larissa. A Larissa pergunta se você saberia informar quais as técnicas vêm sendo utilizadas em lixões que encerram suas atividades. Reabilitação, fitorremediação, recuperação. Você já trabalhou com algum dessas técnicas? O máximo que eu via sendo feito, quando foi feito, é algo similar a isso que eu apresentei aqui, viu, Larissa? Eu comentei no início que lá em Alagoas eles fecharam todos os lixões e utilizaram o termo que recuperaram os lixões. Se não estou enganado, foi Alagoas mesmo, no estado inteiro. E eu, assim, eu não vi nada do que foi feito, sabe? Mas, enfim, né? Falaram que se encerraram os lixões. E eles iam implantar, acho que 9 ou 11 aterros regionais para fazer disposição de resíduos e eliminar os lixões, e parece que isso foi feito. Tá? Agora, como que foi feito? Não vai fugir muito disso que eu apresentei aqui para vocês, tá? Se foi feito, tá bom? Agora, fitorremediação e outras, biorremediação, que já foi muito falado aí no passado também, eu não tenho visto ser utilizado aqui no Brasil, não, tá? E muito pouco fora do Brasil também, né? Alguma coisa nesse sentido, tá? Ô Cícero, tudo bem? Há quanto tempo, hein, Pedro? Grande Cícero, parabéns aí pelo Isso, né? trabalho. Me apresentar, que eu sou um intruso, tá? Eu recebo os e-mails da ABS Minas Gerais. Por 2017, eu fiz um curso aí de tratamento de esgoto com Chernicharo, com Marcos von Sperling, então eu estou recebendo os convites, tá? Eu recentemente assumi a Câmara Temática da ABS aqui do Distrito Federal. Quem era o coordenador era o Cotrim, mas ele está muito atarefado lá na AMA. E aí, como a Eliana Kátia reassumiu a presidência, aí ela me fez o convite e eu assumi. E trabalho também, Cícero me conhece aí, já tive a oportunidade de trabalhar com Cícero, na Confederação Nacional dos Municípios. Então, só para passar esse feedback, esse panorama, Cícero, em Alagoas, encerraram 102 lixões, mas não fizeram ainda a recuperação. Está na fase de elaboração de PRAD, e lá tem 4 aterros privados que, como o estado é relativamente pequeno, eles conseguiram resolver o problema de disposição com 4 aterros. Agora, a gente está fazendo uma cartilha desse tema agora, e a gente está contando um pouco as histórias de Pernambuco e da Paraíba, que houve um trabalho bem interessante. Inclusive, a ABS teve uma live semana retrasada sobre disposição final de resíduos em Pernambuco, que conta essa história que eles estão, como é que eles estão resolvendo lá. Então, tua palestra aí veio muito a calhar. E obrigado, Pedro. seria até bom ter umas figuras suas aí citando a fonte na nossa cartilha, se você puder, uma figura esses trabalhos aí bem interessantes. Parabéns, mestre. Fera. Obrigado, Pedro. Só para comentar, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de Alagoas, né, feito pelo governo estadual, Pedro é que coordenou toda a equipe, né, na época como consultor de uma empresa, né, privada, e conheceu e viajou o sertão inteiro lá em Alagoas. Então, ele corrigiu minhas informações que não estavam tão boas, né? Obrigado, Pedro. Obrigada, Pedro. Um abraço aí na Eliana Kátia e nos colegas aí da ABSDF. Zé Alberto, falar? Sim, obrigado. Bom, primeiro, parabéns, tá, Cícero, pelo trabalho, muito interessante. E eu queria fazer uma pergunta para você a respeito do tratamento de lixiviado. Se você, o tipo de tratamento que você tem nos dois aterros,
E a eficiência deles, que eu acho que isso tem sido um foco muito grande de discussão, principalmente quando entra essa coisa da incineração, que várias pessoas começam a falar que não, o aterro ainda gera lixiviada, a incineração é um processo mais limpo. E eu também faço essa ressalva que a Flávia fez com relação à economia circular e relembrando que a nossa legislação, inclusive, ela coloca isso em último lugar. Quer dizer, nós temos que primeiro reciclar para depois pensar em ficar produzindo mais para produzir energia. Se outros países acho que precisam desse tipo de energia, eu acho que não é o caso do Brasil. Além do custo, como já foi dito, eu acho que você tem um movimento no Brasil, inclusive o Movimento Nacional de Catadores, que ele tem argumentos muito fortes para que a gente precisa apostar mais na reciclagem, na compostagem, do que em incineração, do que nesses processos todos de finalizar e que só induzem a um consumo cada vez mais elevado. Então, bom, era só um parênteses com relação aí à incineração, mas a pergunta vem aí, essa pergunta sobre o tratamento de lixiviados, Cícero. Você podia, por favor... Tá. No caso do lixão lá de Varginha, os dois casos, o tratamento é biológico. No caso do lixão de Varginha, se eles não começaram, porque já era para ter começado, ele ia ser transportado inicialmente por caminhões-tanque, e depois por bombeamento para a ET da Copasa, existente lá, tratamento biológico, reator anaeróbio. Tá? No caso do AT de Mariana, eu não tive lá, mas pelo que eu entendi, eles conseguiram reabilitar o sistema de tratamento de lixiviados, que é as lagoas anaeróbias seguida da facultativa, mais um leito de secagem. Mas, como eu falei, eu não tive informação mais recente, tinha a proposta também de transportar esse lixiviado e tratar numa ET pública. O problema é que eles estavam avaliando a questão de distância, porque, incrível que pareça, em Mariana não tinha estação de tratamento de esgotos. Com essa questão da Fundação Renova atuar na cidade, tinha uma proposta, até o pessoal do DESA, lá da UFMG, participou de uma proposta de estar implantando sistema de tratamento de esgoto nos distritos que foram afetados, e me parece que construiu uma ET para Mariana. Se isso foi feito, ou está sendo feito, provavelmente o lixiviado vai ser encaminhado para lá e eles não vão operar o sistema de tratamento lá. Aqui na SLU em Belo Horizonte e o aterro sanitário de Macaús em Sabará, todos dois mandam para a ET Onça aqui em Belo Horizonte. No caso do aterro de Belo Horizonte, a quantidade é muito pequena. O volume é muito pequeno, a vazão reduziu bastante, tem muito, mas reduziu. Já lá Macaús, não, no mínimo 600 metros cúbicos de lixiviado por dia, transportado 24 horas, 7 dias por semana. Então, o volume é muito grande. E lá trata na ET Onça, tratamento biológico também. Lá é reator anaeróbico com filtro biológico, se eu não estou enganado. Tá? Mas é isso, viu, Zé Alberto? Tá bom, obrigado aí. Beleza. Sim. Obrigada, Zé Alberto, obrigada, Cícero. O Cícero, a Larissa me estava perguntando, a Altário estava perguntando se você tem literatura para indicar, e ele me perguntou também como é que faz a pergunta participar da ABS, o André já colocou aí o endereço no chat, tá? Mas com relação à indicação de literatura sobre encerramento de aterro, encerramento de lixões, você tem, o que você indica? Não indico, porque não tem. Não. Olha só. Assim, o que a gente tem, na literatura nacional, nós temos assim, mais sobre aterro sanitário, mas tudo picado, não tem tudo consolidado em um trabalho único. A gente está tentando, lá com o pessoal da Geotecnia na UFMG, com o pessoal... o professor Rafael Tobias, lá na UFMG também, nós estamos tentando consolidar, não vou dizer escrever um livro, mas pelo menos um manualzinho que agregue tudo isso, previsto aí
Só que professor é enrolado demais, então as coisas não fluem muito como a gente quer, né, às vezes, né? Mas então, Thales, não tem, assim, sobre recuperação de lixão, não tem, tá? Um livro, um manual, alguma coisa assim, você vai encontrar muito disperso na literatura brasileira. O máximo que eu te indicaria, tem um manual que a UFMG fez, no CASE, uma rede, né, de capacitação que envolvia a UFMG e outras universidades, e esse manual está disponível para download na internet. Tá? Ele é numa linguagem bem mais simples, técnica, mas de uma forma mais simples, né, que era para capacitação intermediária de operadores de aterros sanitários. Então, lá tem muita coisa bem interessante, é bem assim, uma linguagem simples, bem que um meio passo a passo. Agora, na literatura internacional, aí o que eu te sugiro é consultar o site da Agência de Proteção Ambiental Americana, a EPA. Lá, sim, você vai ter muito manual sobre aterros, recuperação de lixões, tem muita coisa. Mas a realidade, apesar que eles têm áreas não muito bentas lá de disposição de resíduos, mas a realidade é um pouquinho diferente da nossa. Mas nada que não possa ser aplicado e replicado aqui no Brasil, tá? Vamos levar a proposta, esse desafio para a ABS Nacional, porque a gente tem muito material de lives que foram feitas pela pandemia, material de congressos, né? Se a gente não faz um projeto para organizar isso, né? O Zé Alberto aí podia ajudar a gente também, para pelo menos a gente ter esse relato de experiência, e isso que é encontrado. Por isso que você descreveu aqui com relação ao que foi feito em Varginha, que foi feito em Mariana, né? A gente vai encontrar situações semelhantes nos outros, eu acho que até lixões, né? Assim, piores, né? E vamos reunindo outras experiências também. Quem sabe a gente não faz esse projeto, né? Eu só fico triste, Flávio, que experiências como essas, né, esses dois casos aqui, deve ter N outros, Alberto mesmo deve ter inúmeros casos que poderia relatar, mas a gente fica muito travado e preso, porque as informações não são nossas, né? E muitas vezes não são públicas, então fica difícil a gente levar para um congresso e publicar. A não ser que partisse, por exemplo, da Copasa apresentar num congresso, partisse da Fundação Renova apresentar isso num congresso, de uma prefeitura pegar a sua experiência e apresentar. Então, a gente fica muito restrito, né, a apresentações como essa que eu fiz aqui, né, vamos dizer assim, é uma coisa que é mais de domínio público e a gente pode estar trazendo. Né? Porque além dessas situações, desses aterros que eram problemáticos, vamos falar assim, a gente tem experiência de outros aterros que, de certa forma, funcionaram regularmente, né, mas que chegaram ao final de vida útil, né? Então, no caso aqui do aterro de Belo Horizonte, que o Cícero acompanha também, que é um outro processo, né, que você tem que acompanhar, como você disse, assim, por 20, aqui acho que são até 100 anos, né? Não sei, né? Não, o monitoramento de aterros, o que a BNT sugere é 20 anos. Mas eu estou assim, muito curioso para ver, sabe, Flávio, os aterros privados que no final dessa década vão começar a ser encerrados. Quero ver como é que vai ser, o que vem pela frente. O Zé Alberto fez um comentário. Abre aí e fala, Zé Alberto, desse kit que você falou. Acho que nem eu conheço. Não, eu vi recentemente, infelizmente eu acabei não pegando, mas a GIS, junto com o MDR, que é o antigo Ministério da Cidade, Ministério de Desenvolvimento Regional, ele fez um kit de manejo de resíduos sólidos e parece que lá tem, é muito interessante, eu vi isso no computador de uma pessoa que estava me apresentando isso, então eu não peguei, eu ainda não olhei, mas tem lá, é um kit ferramentas de resíduo publicado pelo MDR, pela essa agência de cooperação alemã, GIS, antiga. Exatamente, Cícero. Tem esse material. Mas eu vou passar o link aqui para vocês. Tem uma técnica muito legal sobre rota tecnológica. Tem várias coisas, tá? Inclusive estimativa de custo mesmo, em nível de estimativa de pré-viabilidade. Agora, o roteiro que eles fizeram para encerramento de lixão é algo mais genérico. Não tem essa abordagem tão técnica. Aí, numa live que eles fizeram, que o professor Jucá, lá da Universidade Federal de Pernambuco, ele fez uma abordagem tipo essa do Cícero, mais focada nas intervenções de engenharia. Então, de fato, isso não está sistematizado numa cartilha. Tem
essa live do Cícero, que é uma diferencial, e a do professor Jucá, que a gente pode passar o link, tá? Eu passo tanto das ferramentas quanto dessa live, que eu acho que é interessante. Manda no Zap. Obrigada. E a Pedro. gente disponibiliza isso junto até com esse vídeo aqui, né, e podemos colocar isso também no nosso site da APS, nas informações lá. Muito bom. Gente, eu queria, nós estamos a 1h30, né, e o nosso compromisso é de não demorar muito, porque todo mundo tem outros compromissos também, fazer assim, de lançar, não esgotar o assunto, né? Eu queria agradecer muito assim, a presença de todos, a participação, a colaboração, o Cícero em especial, né, que é a ABS, né? Acho que o Cícero é a cara da ABS, né? E é uma pessoa assim, não só muito querida, mas muito importante aqui, tanto para nós de Minas Gerais, quanto para o Brasil, né? E eu queria sugerir também que quem não é da ABS, que consultasse, assim, a ABS Nacional está oferecendo uma série de cursos em resíduos sólidos, né? Então, depende, às vezes, de formar a turma, outros são online, já estão disponíveis, pode dar uma olhada lá no site dos cursos da ABS, né? E aqui em Minas, o Cícero está prometendo aqui, nós vamos fazer um cursinho também, menor duração, né? Trazendo alguns cases disso e outras informações técnicas também. Né? Então, em breve, a gente espera divulgar isso, né? Contamos com o apoio de vocês para ajudar a divulgar também e participar desses cursos. Né? No mais, se alguém gostaria de dar uma palavra final, falar? Agradecer, como sempre, essa oportunidade, né, de assistir aí a esse programa Novas Ideias. Eu acho que, igual você falou no começo, o saneamento e meio ambiente são áreas extremamente abrangentes. Eu que tenho uma atuação mais na área aí de água e esgoto, fiquei muito satisfeito de poder agregar um bom conhecimento aí nessa parte dos resíduos sólidos. Obrigado, Cícero. Obrigado a todos que compareceram aí. Obrigada, André. Obrigada, Cícero. Vai falar, Cícero? Você quer falar? Não, eu ia agradecer mais uma vez o convite, né? Teve uns errinhos aí na apresentação, mas acho que não. O vídeo vai ficar com esses erros, mas a gente faz a referência, pode fazer a referência, que você vai deixar, então, a apresentação com as correções e a gente coloca no site da ABS. Tá? Até eu mando ela para você com as correções, tá, Flávia? Então, tá bom, muito obrigada, Cícero. Boas férias aí, né? O Cícero está lá, está em Montes Claros, nem está aqui com a gente, não, né? Então, mais uma vez, gente, obrigada a todos, né? Então, boa noite, bom fim de semana e até os nossos próximos encontros, seja aqui ou nos outros locais, aí a gente sempre defendendo saneamento para todos, né? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado, abraço para todos aí. Um abraço, Cícero. Viu? Sim, obrigado, cara. Eu aguardo, hoje, então. Eu estou muito cansado.